Bom dia, primeira série, tudo bem? Nessa aula, então, de Química, nós vamos fazer a correção da tarefa, tá? Nós vamos aqui atividades na página 4. Então, onde eu havia pedido aí, solicitado para vocês a página número 2, né? Na verdade, da página 4. Deixa eu só ampliar aí um pouquinho. Aí, então, nós já tínhamos visto aí alguns exercícios, né? Alguns exemplos aí na apostila sobre esses exercícios, tá? E quero que vocês olhem aí também e façam mais alguns, por exemplo, o número 1, que está aparecendo aqui, então, na tela para vocês, né? Aí, inclusive, no enunciado, antes do enunciado da questão número 1, traz aí para vocês, sempre que necessário, consulte a tabela periódica para obter os dados. Então, lembrar que tabela periódica não é uma coisa para ser decorada, né? Ela é uma coisa para ser consultada. Não é necessário decorar, né? Uma decoreba desse instrumento que nós temos para consulta, tá? Então, o primeiro exercício, ele nem é necessário isso, porque ele traz elementos hipotéticos, né? Então, tá nos dando aqui elementos representados aí pela letra X, um elemento representado pela letra X, o qual tem 3 tipos de isótopos diferentes. Um com o número de massa 20, outro com o número de massa 22 e outro com o número de massa 25. E aí diz o seguinte: sabendo que as porcentagens de ocorrência desses isótopos são respectivamente 25, 30 e 45%, calcule a massa atômica desse elemento. Então, é aquela massa, aquela média ponderada, que nós vimos alguns exemplos lá na apostila, tá? Então, você faz ali a massa dele multiplicando pela sua porcentagem de ocorrência na natureza. Então, o primeiro elemento ali, que é de massa 20, ele tem ocorrência de 25%. Então, você faz 20 vezes 25, né? Aí soma com o segundo, mais o segundo. Massa 22, 30%. Então, 22 vezes 30. E o terceiro, massa 25, ocorrência de 45%. Então, 25 vezes 45, né? E aí divide tudo isso pelo total. Então, mesmo que você como está dando porcentagem, né? Fechando ali 100% para total desse elemento na natureza, né? Então, você divide por 100. E aí vai chegar a uma massa atômica, uma média, né? Que vai ser representado, então, para esses elementos de 22,85 unidades de massa atômica, tá? Então, esse é o primeiro exercício aí. O segundo, usando a tabela periódica, você vai fazer a consulta das massas atômicas e determinar as massas moleculares dessas substâncias, né? Então, quando você tem ali a substância simples, ozônio, O3, né? O ozônio são 3 átomos de oxigênio, então é só multiplicar 3 vezes a massa do elemento que você encontra lá na tabela periódica. No caso do oxigênio, a massa é 16, tá? O gás carbônico, né? A letra B. Se você consulta lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do oxigênio, que continua, que nós já vimos ali na letra A, né? É 16, e a massa do carbono é 12. Então, você soma um carbono, então 12 somente, né? Mais 2 oxigênios, 2 vezes 16. Então, massa atômica 44, tá? A letra C, hidróxido de sódio. Vocês já aprenderam a fazer a nomenclatura dessas substâncias lá quando nós vimos ácidos e bases, né? O hidróxido de sódio é uma base, ele tem o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Então, cuidem sempre para não confundir isso. Quando nós temos duas letras maiúsculas, são 2 elementos diferentes, né? Mesma coisa ali do gás carbônico, ó. Cuidar para não confundir com o CO que tem lá na tabela periódica, com o O minúsculo, que é o cobalto, tá? Aqui no letra B é carbono
e oxigênio. Na letra C, temos o Na, que é o sódio, o oxigênio e o hidrogênio, né? Então, soma a massa de cada uma deles, desses átomos ali, teria, então, 23 mais 16 mais 1, que é a massa do hidrogênio, 40 unidades de massa atômica, né? A letra D, H2SO4, ácido sulfúrico. Vocês também já aprenderam o nome dessa substância, né? 2 hidrogênios, massa do hidrogênio, 1. 1 enxofre, 1S, né? Massa do enxofre, lá na tabela periódica, 32, mais 4 oxigênios, 4 vezes 16, 98 unidades de massa atômica, então, na letra D. A letra E, carbonato de cálcio, tá? Carbonato de cálcio. Mas a mesma situação, o Ca, azinho minúsculo, é um elemento, cálcio, né? O C, o carbono, e o oxigênio que está aparecendo ali. Então, um cálcio 40, sua massa lá na tabela é 40. O carbono, sua massa é 12, que já vimos nas outras também. E o oxigênio 16, então 3 vezes 16, 100 unidades aí na massa atômica do carbonato de cálcio. O sulfato de alumínio, aparecendo aí também, né? Só tem que cuidar nessa situação, porque nós temos ali aquele parênteses, né? E o númerozinho fora do parênteses, esse número de fora, esse índice ali fora, ele multiplica por tudo que está dentro do parênteses, né? Vocês também já conhecem isso. Então, alumínio nós temos 2 ali, 2 vezes 27, que é a massa dele lá da tabela. O enxofre, ele aparentemente está sozinho, porém aquele 3 também vale para ele. Então, tem 3 enxofres. Então, por isso que está mostrando ali 3 vezes 32, tá? E o oxigênio tem o 4 e tem o 3 fora. Então, 3 vezes 4, 12 oxigênio. 12 oxigênios, então 12 vezes 16, que é a massa de cada um deles, né? Então, somando tudo aí, depois das multiplicações, tem ali 342 como resposta. A letra G, fosfato, né? Trifosfato de cálcio. Nós temos o cálcio 3 vezes, então 3 vezes a massa dele, que é 40. Nós temos o fósforo, mais uma vez, igual a letra F, né? Que tem o número fora do parênteses ali, então representa para ele também 2 vezes a massa do fósforo, que é 31. E 2 vezes 4, 8 oxigênios, por isso 8 vezes 16 oxigênios ali. Então, deu 310. E letra H, né? A letra H, ali nós temos uma situação diferente. Nós temos um sal hidratado, tá? Ele tem uma molécula de sal que tem 5 moléculas de água junto com ele, né? Então, vejam só, tem ali o sulfato de cobre, que é o CuSO4, né? E nós temos 5 vezes a molécula de água, tá? Então, você tem que somar tudo isso aqui, né? Então, veja bem, nós temos ali o cobre 63,5, a massa dele, somente 1 cobre. O enxofre também somente 1, então 32, tá? Aí, nós temos a situação do oxigênio, que tem 4, então 4 vezes 16, tá? Do hidrogênio, aquele 5 que está na frente, multiplica pelo hidrogênio e pelo oxigênio que está ali, tá? Então, 5 vezes 2, 10 hidrogênios, por isso que aqui na continha tá 10 vezes 1, né? Mais o 5 vezes também o oxigênio, então 5 vezes 16, tá? E aí sim, depois que fez todas as multiplicações, aí soma então as massinhas aí, vai se chegar a 249,5 unidades, ok? Aí, a partir da número 3, tá? A número 3 até a questão número 7, vocês vão fazer, então, de tarefa para essa semana. Então, eu vou deixar aberto aí até quarta-feira à noite,
que daí na quinta-feira de manhã a gente pode fazer a correção na nossa aula ao vivo, ok? Então, ó, a partir da número 3, tá aparecendo até algumas respostinhas aqui já para vocês, né? 3, 4, 5, 6 e 7, aí da página seguinte, né? Da página 6 e página 7, que vem aí na sequência, tá? Vai ficar liberado aí para vocês, então, para resolverem essas questões e me enviarem até quarta-feira à noite, que nós fazemos a correção na quinta-feira, tá bom? Boa semana de estudos, então, tá bom? Até a próxima aula nossa.